Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Ribeiro dos Santos, do Departamento de Enfermagem Clínica. No momento estou na assessoria de planejamento aqui do Hospital Universitário com o propósito de implementarmos um planejamento estratégico institucional. O objetivo do planejamento estratégico para nós da assessoria de planejamento é exatamente de capacitar os gestores e técnicos para subsidiar as tomadas de decisões administrativas a partir do conhecimento teórico e prático em termos de planejamento estratégico participativo. Então, a nossa missão enquanto assessoria de planejamento é de implantar a cultura do planejamento. Nós sabemos que o hospital universitário não tem essa cultura intrínseca nos processos de gestão. Então, essa é uma grande missão que nós temos que encarar pela frente, implantar essa cultura do planejamento, ou seja, todos os setores do hospital, desde as unidades até a superintendência, vão estar envolvidas no processo de planejamento. A partir de agora, é a nossa intenção acabar com o empirismo e passarmos a trabalhar com racionalidade, com planejamento. Então, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Essa é um princípio que nós tomamos como ponto de referência. O que ficou para trás, ficou. Vamos então agora trabalharmos daqui para frente para construirmos um hospital que nós queremos para a sociedade. Então, minha gente, o planejamento é algo que está intrínseco da natureza humana. Por que planejar? Na realidade, o planejamento é algo que está intrínseco na própria natureza humana. Nós planejamos no dia a dia do nosso cotidiano, né? Quando nós nos levantamos, nós planejamos o que vamos fazer pela manhã, o que vamos fazer à tarde, o que vamos fazer à noite. Nós planejamos nossas férias, nós planejamos nossa carreira profissional. Então, tudo isso nós fazemos no nosso cotidiano. Agora, quando nós pensamos em planejamento em termos organizacional, então as coisas parecem que mudam de figura. Apesar do planejamento ser inerente à nossa natureza humana, ela pode ser utilizada também dentro das organizações. Não é plausível pensarmos numa organização de serviços e setores que não planejam suas atividades. Na realidade, quem planeja para alcançar resultados, mas quem não planeja para alcançar fracassos. Essa é uma norma prática, né, da administração. Então, como nós podemos compreender o que seja o planejamento? O planejamento pode ser definido como um processo consciente e metódico para a construção de um futuro. Nós podemos dizer ainda que o planejamento é uma função específica da empresa. Representa as aspirações da organização. É um dos mais eficientes instrumentos de atuação racional sobre os aspectos socioeconômicos que se deseja modificar. Então, o planejamento vai nos indicar o que queremos fazer e aonde queremos chegar. Esse é o grande propósito do planejamento, né? No caso do planejamento estratégico, ele é um processo gerencial que permite estabelecer um direcionamento a ser seguido pela organização, com o objetivo a se obter uma otimização na relação entre a instituição, a empresa e o seu ambiente. Ou seja, o planejamento estratégico é um processo que instrumentaliza a resposta que a organização precisa para apresentar ao cliente através de sua política de ação, diante do contexto competitivo, né, que é o mercado de trabalho. Então, o planejamento diz respeito à formulação de estratégias para a seleção de metas e ações, levando em conta as condições internas e externas da organização e sua evolução esperada. Estratégia em si é a busca de como fazer melhor sendo diferente, ou seja, busca por novos diferenciais, que deve ser uma constante. Portanto, o planejamento é um instrumento de gestão que deverá ter a participação de todos os envolvidos, ou seja, todas as partes interessadas. Não se pode fazer o planejamento sozinho.
No caso, eu sou assessor de planejamento, eu não posso planejar esse hospital com a sua complexidade apenas com base no meu conhecimento, naquilo que eu penso acerca do que seja um hospital universitário, né? Eu planejo as coisas pessoais da minha família, mas eu não posso planejar um hospital com um tamanho, né, a complexidade que é um hospital universitário. Portanto, nesse contexto de organização, o planejamento tem que ser participativo. Nós apenas estamos aqui para darmos o direcionamento, darmos o atendimento, a orientação, mas a instituição como um todo é que precisa, das suas lideranças, planejar aquilo que desejam para o hospital universitário nos próximos anos. Então, o planejamento é um processo onde se pensa sobre o futuro e suas alternativas. O planejamento tanto acontece no serviço público como também no serviço privado, né? No planejamento privado, ele tem algumas características. Primeiro, usando o planejamento para alcançar objetivos de interesse privado, né? Segundo, o planejamento privado, ele atende a demandas manifestadas no mercado e pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, o planejamento privado, ele é mais flexível do que o planejamento na instituição pública. No caso da instituição pública em si, o planejamento ele é voltado para a solução dos problemas da sociedade, de interesse da maioria, que não encontra solução nas forças do mercado. E os sujeitos está sujeito às prescrições e às legislações no âmbito do governo estadual, federal ou municipal. Em termos de planejamento, nós temos 3 tipos de planejamento. Didaticamente, podemos dividi-lo em planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. São 3 níveis que vão envolver toda a organização. O planejamento estratégico é o macroplanejamento e é o ato de pensar e fazer planos de uma maneira estratégica, abrangente, de grande impacto, de maior durabilidade. Então, o planejamento estratégico tem esse alcance, né? Esse alcance de ser macro, envolver toda a organização. E ele é executado pelos responsáveis máximos da instituição, que determina, então, os objetivos dentro de um prazo, dentro de um período de tempo para ser concluído, a curto, médio ou longo prazo. As vantagens do planejamento estratégico primeiro, a definição de objetivos, metas, indicadores para a organização, como uma metodologia própria de acompanhamento e controle gerencial. Então, envolve todas as ferramentas administrativas na definição e execução do plano. Envolve também toda a equipe no processo de formulação do planejamento, comprometendo-os com o processo de mudanças através da participação. Então, o grande marco desse processo é a participação dos gestores, a participação das pessoas nesse processo de construção. E terceira vantagem é a criação de uma infraestrutura para a realização da mudança organizacional, através da profissionalização, usando técnicas modernas de gestão, gerenciamento por objetivos, programas de liderança, padronização de procedimentos, desenvolvimento de pessoal, entre outros aspectos. O risco do planejamento estratégico, especificamente dentro do serviço público, esses riscos são iminentes. Primeiro, é a impaciência, né? As pessoas se sentem impacientes porque as coisas às vezes parecem acontecer de forma muito lenta. Realmente as mudanças no serviço público são lentas. Isso já é uma coisa consagrada, especialmente considerando o hospital universitário com a cultura emergente, né, ao longo desses anos. O segundo risco é a dicotomia entre o plano e a prática, aquilo que se planeja e aquilo que se executa, né, e como faz acontecer esse plano. Isso também representa um risco. E em terceiro lugar é a descontinuidade. Muitas vezes o gestor planeja diversas ações num período de gestão de 4 anos, ele termina a gestão dele, assume outro e não dá continuidade àquilo que foi
foi planejado, que está em execução ou que pode ser executável, né? Muitas vezes o gestor desconsidera o que foi feito e começa tudo de novo. Infelizmente, isso acontece, essa prática dentro do serviço público no Brasil. É a descontinuidade dos processos de gestão. Bom, questões que podem nortear o plano ou o planejamento. Basicamente, o planejamento vai atender a 3 questões fundamentais. Primeiro, o que é que nós somos? Segundo, o que é que nós queremos ser? E em terceiro, o que nós faremos para chegar lá? São 3 perguntas chaves no que tange ao planejamento estratégico. Portanto, o planejamento estratégico vai dar o rumo, a direção geral dos esforços e recursos da empresa. Quando nós conseguimos responder essas 3 questões, nós estamos definindo o rumo, a direção que desejamos. O planejamento, então, é uma questão cultural. Todo gestor não pode assumir um cargo sem antes saber o que vai fazer, sem antes conhecer aquilo que vai estar envolvido, né? Então precisa ter esse conhecimento preliminar para poder então ele planejar aquilo que deseja fazer, planejar suas ações de trabalho. Isso é uma questão cultural e que, infelizmente, muitos gestores assumem as funções, muitas vezes por questões de indicações ou por indicações políticas, né? nem tanto pelo mérito, e eles assumem as funções e não planejam nada, deixam as coisas acontecerem e aí vão planejando as ações conforme as demandas vão surgindo ao longo do tempo, né? E isso é um equívoco, né? É um equívoco por causa da ineficiência do serviço por falta de planejamento. Então, o que acontece com o serviço público? Isso é uma característica clássica do serviço público. O que acontece então com o serviço público? Muitas vezes os gestores não sabem como fazer, ou seja, não sabem planejar. Não sabem planejar para a função na qual ele está ocupando, né? Muitas vezes ele não sabe planejar. E muitas vezes também não tem tempo para tentar aprender. Portanto, meus queridos, a nossa função, enquanto assessoria de planejamento, é de orientar e ajudar no que for preciso. Então, vamos tentar motivá-los a pensar e elaborar seus planos e vamos dar as ferramentas que são necessárias para que esse plano seja executável. Bom, as fases do planejamento estratégico. Numa forma sintática, podemos esquematizar as fases do planejamento estratégico das seguintes formas. Nós temos a definição da missão e visão, a análise do ambiente externo e a análise do ambiente interno, ou seja, os pontos fracos e pontos fortes do ambiente interno e as ameaças e as oportunidades do ambiente externo. Contextualizando tudo isso aí, nós vamos compreender a situação atual. É uma espécie de diagnóstico situacional. A partir desse diagnóstico situacional, nós somos capazes então de estabelecermos nossos objetivos e metas a serem alcançadas. E a partir de então, estabelecer quais são as estratégias e ações a serem desenvolvidas ao longo de um período de tempo, tá? Feito isso, esse processo dar continuidade através de ferramentas de acompanhamento, de controle, avaliação e feedback, né? É um processo realimentado, né? Portanto, o planejamento ele é algo contínuo e deve ser contínuo, né? Então, primeiramente, nós temos que conhecermos a nossa identidade organizacional. O que significa a identidade organizacional? Nós temos a nossa identidade pessoal, a nossa carteira de identidade que nos identifica. Eu sou Sérgio Ribeiro dos Santos, nascido em tal, na cidade tal. Então, eu tenho minha identificação pessoal, individual. A organização também tem a sua identidade organizacional. E essa identidade organizacional é revelada na sua missão. Na sua missão. E o que é a missão? A missão é a finalidade da existência de uma organização. Ela existe em função de quê? Né? É aquilo que dá a direção e o significado dessa existência. A missão da organização está ligada diretamente aos seus objetivos institucionais, aos motivos pelos quais foi criada, pois a missão representa a sua razão de ser. Essa é a característica ou a definição que podemos dar sobre missão.
Toda organização, ela tem uma missão, ela tem uma razão de ser, ela tem algo que o faz ser uma organização viva dentro do contexto social onde ela está inserida. Peter Drucker, que é um dos grandes pensadores da administração, define a missão da seguinte forma: uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz. Ela se define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é a razão de existir da organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa. Percebem que é um conceito bastante amplo da missão. Phil Kotler também diz o seguinte: uma missão bem difundida desenvolve nos funcionários um senso comum de oportunidade, direção, significância e realização. Uma missão bem explícita atua como uma mão invisível que guia os funcionários para um trabalho independente, mas coletivo, na direção da realização dos potenciais da empresa. S. Tillis diz o seguinte: você pode não aprender muito ao ler a missão de uma empresa, mas você aprenderá muito ao tentar escrevê-la. Novamente, Peter Drucker diz o seguinte: a missão de uma empresa é difícil, doloroso e arriscado, mas é só assim que se consegue estabelecer políticas, desenvolver estratégias, concentrar recursos e começar a trabalhar. É só assim que uma empresa pode ser administrada, visando um desempenho ótimo. Portanto, meus queridos, a missão ela vai nos responder 3 perguntas. O que faz? Por que faz? A quem se destinam seus produtos ou serviços? Exemplo de uma missão: prestar assistência de excelência e referência, com responsabilidade social, formar recursos humanos e gerar conhecimento, atuando decisivamente na transformação de realidades e no desenvolvimento pleno da cidadania. E por que faz? Para transformar a realidade e desenvolver cidadania. Então observe que essa missão aí, ela responde às 3 questões chaves do conceito de missão. O Hospital Geral de São Mateus tem como missão prestar atendimento de saúde com qualidade e humanização à população da região de São Mateus, nas áreas de urgência, emergência, maternidade, pediatria, clínica geral, clínica cirúrgica e queimados. Já a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein tem como missão oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração do conhecimento e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira. Definida a missão, precisamos agora saber a visão. O que eu posso visualizar para o futuro? O que eu espero do futuro? O que é que eu sonho em relação ao futuro? Né? Então a visão é aquilo que se espera a ser num determinado tempo e espaço. A visão é um plano, uma ideia mental que descreve o que a organização quer realizar objetivamente nos próximos anos da sua existência. Então a visão é exatamente isso, é você visualizar, sonhar, né, idealizar algo no futuro. Então o que é que a gente pensa em termos de HU quanto ao futuro, daqui a 4 anos, daqui a 10 anos, o que é que a gente espera do HU, né? O que é que a gente visualiza para o HU nesse período de tempo, né? Visão é algo que todos nós temos, né? Quando nós somos adolescentes, sonhamos ser um médico, um engenheiro, né? Tudo isso são sonhos, são visões que cada um pode estabelecer para si. E aí, para chegarmos a alcançarmos essa visão, existe toda uma etapa, uma sequência a ser seguida, né? Da mesma forma, é a visão dentro de uma organização. Existe toda uma etapa, todo um processo a ser construído para chegar a esse destino, a essa visão, né, que vamos definir. Portanto, meus queridos, a visão representa o que a organização quer ser. O que a organização quer ser daqui a tantos anos. Exemplo de visão: ser líder e inovadora na assistência médica hospitalar, referência na gestão do conhecimento e reconhecida pelo comprometimento com a responsabilidade social. Essa é uma visão, né?
O que a empresa quer ser? Ela quer ser o quê? Quer ser líder e inovadora na assistência médica. Ela quer ser referência na gestão de conhecimento. Onde? Espaço. No Brasil, né? Estamos no Brasil. Então, se nós pensarmos no HU, estamos pensando na Paraíba, no Nordeste, a região circunvizinha. Por quanto tempo? O tempo é indeterminado. Para ser líder, inovador, não tem definição de tempo para isso. Podemos ser em qualquer tempo, desde que trabalhemos com propósito, com objetivos a alcançar. Exemplos de visão de alguns hospitais. O Hospital das Clínicas de Porto Alegre tem como visão ser um referencial público de alta confiabilidade em saúde. Já o Hospital Clementino Fraga da UFRJ tem como visão ser um centro de excelência em assistência, ensino e pesquisa. O Hospital de São Paulo, ser excelência na assistência à saúde, com ênfase nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, diferença entre missão e visão. Missão inclui o negócio, visão é o que sonha no negócio. Missão é a partida, a visão é aonde vamos chegar. A missão é a carteira de identidade da empresa, da organização. A visão é o passaporte para o futuro. A missão identifica quem somos. A visão projeta quem desejamos ser. A missão dá rumo à empresa. A visão energiza a empresa. A missão é orientadora. A visão é inspiradora. A missão foca no presente para o futuro. A missão focaliza o futuro. A missão, a vocação para a eternidade. A visão é mutável conforme os desafios. Porque você pode ter uma visão e ao longo do tempo, situações, circunstâncias podem mudar essa visão, dar um novo rumo a essa visão. Isso é possível. Nós somos humanos e a flexibilidade faz parte da natureza humana. Dentro da organização, no processo de planejamento, além da missão e além da visão, nós temos que seguir alguns valores. Os valores são muito importantes no processo do planejamento estratégico, porque neles vamos definir princípios morais que vão nortear todo o processo de construção, né, dessa missão e dessa visão. Portanto, os valores de uma organização representam os princípios éticos que norteiam todas as ações na organização. Normalmente, os valores compõem-se de regras morais que simbolizam os atos de seus fundadores, administradores e colaboradores em geral. Beth Balgarden, diretora de recursos humanos da Microsoft, diz o seguinte: o que define uma empresa são os seus valores. Em cima deles é que se constrói as competências que a empresa precisa ter. Portanto, a Microsoft ela prioriza a questão dos valores, dos princípios morais, né? Está acima de tudo. Exemplo de valores do Hospital das Clínicas de Porto Alegre: respeito à pessoa, competência técnica, trabalho em equipe, comprometimento institucional, austeridade, responsabilidade social. O cenário. Para a construção desse processo de planejamento institucional, nós temos todo um cenário que precisamos avaliar, né? Os cenários envolvem diversas circunstâncias do ponto de vista político, econômico, tecnológico, cultural, social, assistencial, entre outros. Portanto, esse diagnóstico institucional precisa ser avaliado através de uma análise do ambiente, análise desse cenário. Esse ambiente, ele é um conjunto de situações, né, que vão permitir nós identificarmos e monitorarmos as variáveis organizacionais que podem atuar e afetar a performance da instituição. Então, como analisar esse ambiente? Já dizia Sun Tzu no livro A Arte da Guerra, que se conhecemos o inimigo, o ambiente externo, e a nós mesmos, o ambiente interno, não precisamos temer uma centena de combates. Se nós conhecemos, mas não ao inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. Se não conhecemos nem ao inimigo,
perderemos todas as batalhas. Portanto, a gente precisa conhecermos interiormente, conhecermos a nós mesmos e conhecermos o ambiente externo que está à nossa volta, né? Dentro da organização, então, é similar esse raciocínio. Nós temos a organização influenciada por um ambiente externo e pelo ambiente interno. Fatores que vão influenciar a dinâmica do processo de trabalho dessa organização. Então, dentro do ambiente interno, nós precisamos avaliar nossa capacidade de atendimento. Nós temos que avaliar nossa demanda de serviços prestados, a satisfação dos clientes, a satisfação dos usuários, tanto os clientes internos quanto os clientes externos. E a nossa capacidade de gestão. Que modelo de gestão estamos adotando? Se os gestores exercem uma atividade de planejamento a nível local, se ele faz controle dessas atividades que desenvolve, se existe gerenciamento desses serviços, então o modelo de gestão vai determinar o sucesso ou fracasso do planejamento. Então, nós vamos ter como técnica, dentro do processo de planejamento estratégico, a análise SWOT, que é uma ferramenta onde nós vamos identificar os pontos fracos, os pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades e as ameaças, né, dentro do hospital universitário. A análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas privadas como parte do planejamento estratégico dos negócios, né? Então, o termo SWOT vem do inglês, que representa as iniciais das palavras strengths, que significa força, weaknesses, que significa fraquezas, opportunities é oportunidade e threats é ameaças. Basicamente, compõe-se aí os dois ambientes, o ambiente interno e o ambiente externo. O ambiente interno com suas forças e fraquezas e o ambiente externo com as ameaças e as oportunidades. Logo, todos estão envolvidos neste processo. Todas as partes interessadas, os stakeholders, que são os nossos usuários, os nossos clientes, né, a sociedade, os parceiros, os fornecedores, enfim, toda a sociedade envolvida, né, está interessada no processo de planejamento da organização, porque a partir desse planejamento, nós podemos definir estratégias que vão atender aos interesses sociais. Então, a estratégia é o caminho a se seguir para posicionar favoravelmente a instituição em relação à conjuntura ou o cenário em que ela está inserida. Então, a estratégia é a arte de alcançar resultados. A estratégia deve ser formulada para explorar as oportunidades, evitar as ameaças, eliminar as fraquezas e contribuir para alcançar os fins e os objetivos desejados e as metas desejadas. Tá? Então, a estratégia é exatamente pensada nesse sentido. Então, vamos tentar ao máximo procurar explorar as oportunidades para produzir mais, para obter melhores resultados, procurarmos reduzir, eliminar ou minimizar as fraquezas e também diminuir ou evitar as ameaças. São situações que podemos gerencialmente controlar, embora existam outras que fogem do nosso controle, então a gente tem que se adequar aos contextos de mudanças, de ameaças que são externas ao nosso poder de decisão, nosso poder de controle. Exemplo de estratégias de um hospital de São Paulo, por exemplo. Nós temos buscar a excelência pela qualidade, resolutividade e segurança no atendimento prestado. Então, observe que essa estratégia é uma estratégia muito ampla, muito abrangente. Quando você diz buscar excelência pela qualidade, então várias situações, várias ações precisam ser desenvolvidas para se alcançar essa excelência de qualidade. Promover a satisfação dos clientes. A satisfação dos clientes é algo fundamental dentro do processo organizacional, porque a organização existe para atender a demanda das pessoas, dos clientes, dos usuários. Se não tiver o consumidor, o usuário, né, aquele que recebe o serviço, não há razão de ser desse serviço. Portanto, quanto melhor esse usuário está satisfeito com o serviço que recebe, ele vai procurar esse serviço, ele vai disseminar a qualidade desse serviço para toda a população.
ele é o nosso garoto propaganda, no sentido de aumentar a demanda do atendimento. Portanto, a satisfação é fundamental. E para se chegar a essa satisfação, vários fatores vão ser envolvidos aí. Então, é uma ação ampla, né, que precisa ser bem trabalhada. Priorizar a qualidade como parte integrante de qualquer atividade, visando a melhoria contínua dos processos internos e o sistema de gestão. Então, mais uma vez, a qualidade como sendo algo fundamental para se trabalhar a estratégia da organização. Maximizar o comprometimento de nossos colaboradores e funcionários com os padrões de qualidade estabelecidos, né? Então, são estratégias amplas desenvolvidas pelo Hospital de São Paulo que requer diversas ações a serem implementadas. Resumindo, perguntas. Onde estamos? Resposta é o diagnóstico. Esse onde estamos vai ser questionado e analisado conforme os 4 elementos do ALTS. Ou seja, os nossos pontos fracos e pontos fortes do ambiente interno e do ambiente externo, as ameaças e oportunidades. Esse quadro aí vai me definir o diagnóstico situacional. Então, é aí onde nós estamos. Nós estamos aí, envolvidos, né, dentro do ambiente interno, com limitações, com fraquezas e com pontos fortes também. E o ambiente externo, com as ameaças e as oportunidades que podem, né, surgirem. Então, essa é a situação onde estamos. Agora, aonde queremos ir? Aonde queremos ir vai me definir como resposta a visão e as estratégias que eu vou adotar para alcançar essa visão. E como iremos? São as metas e as ações. É a operacionalização dessas estratégias. Ou seja, nós vamos desmiuçar as estratégias em diversas ações, diversos programas, né, para se chegar a essa visão. Como estamos indo? E aí nós precisamos de um sistema de controle, de avaliação, né, definição de indicadores e de ferramentas para monitorar o desenvolvimento dessas ações. Não se pode gerenciar se não tiver controle. E não se pode controlar se não utilizarmos ferramentas para medir, né, para avaliar o desempenho de alguma coisa. Portanto, é necessário desenvolver o sistema de controles. A construção do planejamento estratégico, portanto, ele vai ser feito por etapas. No caso, o nosso planejamento estratégico institucional. Primeiramente, nós estamos constituindo, então, um comitê. Esse comitê já é formado pelas lideranças do hospital, que são as autoridades hierarquicamente, que ocupam posições hierarquicamente superiores, porque eles têm poder de decisão, têm autoridade, têm poder de decisão. Então, é mais fácil envolver as pessoas quando se tem vontade política, né, no sentido de vir de cima para baixo, esse envolvimento, né? Então, esse comitê tem o objetivo de analisar a situação do hospital, de levantar dados da organização quanto ao seu clima e a satisfação do cliente, definir as abordagens metodológicas do planejamento e coordenar os trabalhos, né, dos grupos que vão estudar as diversas facetas do planejamento estratégico. Então, o comitê vai discutir como personalizar essa abordagem metodológica e definir o desenvolvimento do planejamento estratégico. Nós realizaremos, então, uma oficina com os grupos de estudo que vão levantar em plenária, através de suas lideranças, a definição da missão, da visão e dos valores, os pontos fracos e fortes do ambiente interno e as ameaças e oportunidades do ambiente externo. Tudo isso vai ser construído, né, a partir dos grupos que vão se envolver nesse processo. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta. Essa ferramenta é uma forma de simplificar o processo para identificar esses elementos do planejamento estratégico e a partir daí nós vamos consolidar esses dados para em plenária nós apresentarmos
as pessoas que trabalham dentro do HU pensam acerca do hospital, quanto à sua missão, sua visão e seus valores. A quarta etapa será a elaboração das questões estratégicas e as respectivas ações estratégicas. Então, o comitê terá a responsabilidade de fazer uma síntese das propostas que forem apresentadas por esses diversos grupos, né, que vão, então, apontar as estratégias que resultarão em programas e metas a serem desenvolvidas. Após isso, nós faremos, então, uma ampla divulgação do planejamento estratégico, tanto para os clientes internos quanto para os clientes externos, através de uma comunicação educativa, ou seja, estabelecendo com clareza qual é a missão do hospital, divulgando essa missão internamente no site da homepage do hospital, nos corredores, né, nos ambientes de trabalho, nossa missão, nossa visão. Isso precisa ser disseminado dentro do hospital para que as pessoas tenham a consciência do novo HU que nós queremos para a sociedade. Além disso, nós temos propósito de transformar tudo isso numa cartilha educativa para ser distribuída com as pessoas, né, para que elas possam ter maior conhecimento dos nossos projetos, do nosso planejamento. E, finalmente, Kaoru Ishikawa, que é um dos pioneiros do controle da qualidade, disse o seguinte: é preferível realizar aproximadamente hoje do que exatamente nunca. Ou seja, nós precisamos tentar implementar o processo de planejamento, mesmo que não se concretize da sua totalidade, mas ao menos começar, né, a provocar esse processo de mudança de pensamento, do que nunca fazer. De continuar no empirismo, de continuar resolvendo as coisas no apaga-fogo, né? Tudo isso mostra a limitação da gestão pública, quando ele não tem a visão de planejar as atividades. Então, é preciso que nós tomemos essa consciência da necessidade de fazermos nosso plano de trabalho. Planejamento é uma necessidade indispensável para a sobrevivência de qualquer empresa, de qualquer organização. Não se pode pensar em crescimento, se pode pensar em evolução, se nós não pensarmos que tipo de evolução queremos, que tipo de situações nós esperamos. Portanto, meus queridos, é apenas uma palavra de sensibilização. E vamos dar início a esse processo de construção ou de reconstrução do hospital universitário a partir do planejamento estratégico institucional. É esse planejamento que vai definir o que queremos para o hospital universitário. Porque o hospital universitário é um patrimônio dessa sociedade, é um patrimônio desse país. E ele não pode ser administrado como se alguém administra a sua casa. Não pode. Na sua casa você pode dizer, eu vou construir um quartinho aqui, e vai e constrói. O hospital é uma instituição, uma empresa. Não se pode chegar aqui e criar um quartinho para você trabalhar do jeito que você quiser. Existe todo um processo, né, de planejamento institucional que precisa ser considerado. A partir de agora, nós estamos marcando um marco diferencial dentro do hospital universitário. Não se pode mais criar o seu quartinho particular para atender os seus pacientes, não. Tudo tem que ser feito com base em projeto, com base no planejamento. Nada que estiver incluído dentro desse planejamento poderá ser realizado, exceto em situações muito especiais, né? Portanto, o planejamento é algo que veio para ficar. E eu tenho certeza que isso vai acontecer porque acreditamos na gestão que está assumindo, acreditamos que a empresa brasileira de serviços hospitalares é uma empresa séria e que vai primar pelo planejamento como algo indispensável para a continuidade desse processo de gestão. Eu sou um semeador da fé. Eu acredito que as coisas podem mudar quando nós, unidos, queremos a mudança. E essa mudança se faz através de trabalho, através de esforço coletivo, através da boa vontade de querermos a mudança. E eu conto com a participação de vocês. Valeu, gente. Obrigado.